espero que estejam tranquilos. Hoje a gente vai falar sobre o Quino. É um artista fantástico e detestava a escola, ninguém conseguia convencê-lo a ir e tal, mas adoraria fazer história em quadrinhos, ser um desenhista, criador de banda desenhada, que é a forma falada lá na Argentina sobre a história em quadrinhos. É assim que se fala história em quadrinhos lá. Foi convencido pela mãe dele de que se ele queria tanto fazer histórias em quadrinhos, ele tinha que aprender a ler e escrever. Na verdade, o nome do Quino é Joaquim Salvador Lavado Tejon. É um nome complicado mesmo de falar. Ele estava fazendo artes plásticas e tal, e ele decidiu vender os desenhos. A vida dele era ser artista. Ele só tinha esse pensamento. E ele conseguiu até vender um desenho em um período para uma propaganda que ia sair num jornal e tal. E a partir desse trabalho foram surgindo alguns outros, fez com que ele daqui a pouco já estivesse partindo ali para essa carreira de desenhista mesmo, que é o que ele sempre quis. Ele se viu desenhando os personagens dele, criando alguns personagens para propagandas e tal. E a Mafalda. A Mafalda é a personagem principal desse artista e que ele acabou usando tanto ela, principalmente, quanto outros personagens que ele criou para falar das indignações que ele tinha com o mundo, as coisas que ele não estava assim muito feliz de ver. A política da época, existia uma ditadura também na época, né? Não deixavam o artista se expressar, determinadas músicas não podiam tocar, e ele, assim, indignado com tudo aquilo, usou os personagens que ele criou para dar a voz dele para o mundo, de forma mais simples possível. A Mafalda, que é a personagem mais famosa dele, é uma criança de 6 anos de idade e que tinha uma mente brilhante. E era meio encucada com as coisas, assim, sabe? As coisas aconteciam ao lado dela e ela ficava meio assim pensativa, detestava sopas, detestava. E por causa dessa sopa, ela já brigou muito com a mãe dela, assim, discutia algumas coisas, sabe? E sempre colocava a mãe dela para pensar, mas sempre de forma muito inteligente. Vamos conhecer os personagens do nosso amigo Quino? Papá, que é como ela chama o pai dela, ele trabalha numa companhia de seguros, adora cultivar plantas no apartamento e entra em crise quando ele percebe a idade que tem. Mamã, é a mãe dela, típica dona de casa, não completou os estudos, por isso é vista como medíocre pela Mafalda, que por sinal tem uma inteligência muito grande, embora tenha 6 anos de idade, né? A mãe dela entra em conflito com a filha sempre. E tem o Felipe. O Felipe é um menino sonhador que odeia a escola, mas frequentava mesmo assim e tinha muitos conflitos com ele mesmo, com os pensamentos dele. Esse personagem foi inspirado por um amigo do Quino. O Manolito, que é um outro personagem bacana também, é o filho de um comerciante, mais preocupado com os negócios, dinheiros, do que com qualquer outra coisa. Não gosta dos Beatles e é um estudante que tira notas baixas. Menos na parte de matéria de matemática, ele sempre tira nota boa, porque aprendeu a dar troco lá na venda, né? Então, essa é uma matéria que ele está sempre muito bem. Ele é um ótimo contador, nato, assim. Tem a Susanita. A Susanita é uma menina fútil. Seu único objetivo na vida é encontrar um marido rico e de boa aparência quando crescer e ter uma quantidade assim de filhos acima da média.
é uma garota fofoqueira e é egoísta e sempre encontra um jeito de falar sobre os vizinhos, do irmão, da cunhada de alguém. E tem o Gilly, né? O Gui, que é o irmão caçula da Mafalda. Ele é esperto, assim, para a idade que ele tem, sabe? Puxou um pouco a Mafalda. É retratado como uma criança que começa a perceber o mundo. Ele está começando a ter a noção das coisas e já tem lá os seus argumentos. Tem o Miguelito. O Miguelito é o amigo da Mafalda, um pouco mais jovem do que os outros, filho único, com personalidade única, mas com um coração enorme. O Miguelito tem dificuldade de aprender, de compreender o que Mafalda pensa. Ele é assim, ele é bem egocêntrico, ele acha que tudo tem que acontecer, sabe, por conta dele, assim, tem que estar tudo a favor dele sempre. A Mafalda sempre dá conselhos para ele, mas ele entende assim, a grosso modo. E uma personagem super interessante também, que surgiu em 1970, ele já estava assim, terminando essa série de tirinhas, de quadrinhos, né, da Mafalda, e em 70 ele cria a Liberdade. É uma minúscula menina, ela é pequenininha mesmo, é a personagem menor dele, sabe? E todos fazem o comentário óbvio sobre o seu nome, né? Gosta das coisas simples da vida e seus pais são jovens idealistas. A mãe é tradutora, o pai trabalha em um empreguinho, por isso moram em um pequeno apartamento. E a última, e porém a mais importante, né? Ela é a personagem que puxa todos esses por ser a personagem principal do Quino, a Mafalda, que tem 6 anos de idade, adora a banda dos Beatles, e ama o desenho do Pica-Pau. Ela comporta normalmente como uma criança da idade dela mesmo, e, né, como as outras, tudo bem, porém, ela se destaca das coleguinhas da idade dela, porque ela tem uma visão muito ampla da vida, sabe? E questiona tudo ela quer saber o porquê, quer saber o que acontece no mundo, essas coisas, como elas estão assim no mundo, principalmente nesse período dos anos 60, que tinha toda uma repressão e todas essas coisas, e ela sempre querendo entender por que que tudo aquilo estava acontecendo. E ela tem um bichinho de estimação que é uma tartaruga, que o pai dela deu de presente, né, para os filhos. É o bichinho que ela sempre carrega. A tartaruga, ela chama Burocracia. Foi dado esse nome pela Mafalda, porque ela era realmente muito vagarosa. E aí vocês veem a ligação que ela faz com a realidade e todas as coisas que ela tenta entender. Então vamos fazer aqui a Mafalda, que é a personagem principal do nosso amigo Quino, e vou deixar uma placa. Ela sempre tinha alguns protestos, sempre alguma frase, alguma palavra bem reflexiva em algumas placas, e a gente vai deixar essa placa em branco para vocês escolherem o que escrever, ok? Vamos lá.
Bem, pessoal, aí tá a nossa Mafalda, em homenagem ao grande artista Quino. E é bom vocês conhecerem esse personagem e todos os outros personagens da vida do Quino. Bem interessante são eles, riquíssimos em conteúdo, e eu acho que é legal vocês tentarem construir aí a Mafalda de vocês, tá ok? Até a próxima.